Olá, sejam muito bem-vindos. Se formar em medicina é sem dúvida uma conquista gigantesca. Mas logo depois daquela euforia toda vem a grande pergunta, né? E agora? O cenário hoje em dia está bem competitivo e as primeiras decisões que se toma podem de verdade definir uma carreira inteira. Então, neste nosso papo, vamos destrinchar alguns conselhos bem estratégicos para navegar por esse momento que é tão crucial. Pois é, a sensação é exatamente essa, né? Aquele misto de alívio com uma baita incerteza. Com tantas opções, pressões e expectativas vindo de todos os lados, é super normal se sentir um pouco perdido. O nosso objetivo aqui é trazer um pouco de clareza, sabe? Quase como um mapa mesmo, para ajudar nesses primeiros passos de uma jornada que é bem longa. Bom, para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender qual é o grande dilema do recém-formado. Depois, vamos direto ao ponto. A prioridade número 1, que é a residência. Aí a gente explora as alternativas caso o plano A não role de primeira. Também vamos falar sobre como as decisões da vida pessoal acabam impactando a carreira e, para fechar, como fazer a escolha da especialidade. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é reconhecer o ambiente que o novo médico está entrando. E olha, não é um caminho fácil. A competição é real e bem acirrada. Essa frase aqui resume tudo, né? A pista está salgada. A realidade do mercado mudou muito. E entender isso é o primeiro passo para conseguir criar uma estratégia que funcione, em vez de ficar só apagando incêndio. É um cenário que exige, sem dúvida, muito planejamento e foco. E dentro desse cenário, a recomendação é bem clara e direta. A residência médica tem que ser o foco absoluto e imediato. Não é uma pós-graduação, não é um trabalho temporário para juntar dinheiro, é a residência. É ela que é vista como o grande diferencial de uma carreira, tanto agora quanto lá na frente. Agora, aqui tem um ponto que é crucial: a armadilha de adiar a residência. A lógica é bem simples, na verdade. A pessoa começa a trabalhar, o padrão de vida sobe, aí começam a aparecer as prestações, os compromissos, tipo casamento, filhos, e as responsabilidades só aumentam. Com o tempo, a energia para sentar e estudar diminui, a procrastinação bate na porta e aquele foco que antes era total agora se divide com um monte de outras coisas. E essa frase ilustra com perfeição o choque de realidade. Imagina só, voltar para a residência, depois de já ter tido autonomia, um bom salário, é um desafio enorme. É basicamente voltar a uma posição de subordinação e a um padrão de vida financeiramente bem apertado. É uma transição muito, mas muito difícil que bastante gente acaba subestimando. Então, o ponto é o seguinte: se a residência é a prioridade, uma preparação bem focada faz toda a diferença para ser aprovado. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas e se não der certo de primeira? A vida acontece, né? E é fundamental ter um plano B, um plano C, um plano D. Vamos ver então como que essa estrutura de contingência pode ser desenhada. A estratégia de backup tem uma ordem bem clara. A primeira opção, lógico, é a residência de acesso direto. Se não rolar, a segunda melhor jogada é buscar programas como Mais Médicos ou uma residência em medicina da família. Já a terceira opção seria trabalhar em plantões, mas com um detalhe bem importante que a gente vai ver agora. Por que o Mais Médicos é uma alternativa tão estratégica? Por causa disso aqui. O programa oferece um bônus de 10% na nota da prova de residência futura. Pensa bem, num ambiente ultra competitivo, essa bonificação pode ser exatamente o que decide a aprovação em muitas instituições. É uma vantagem que não dá para ignorar. E se a opção for dar plantões, a orientação é priorizar a rede privada, mesmo que, no começo, pague um pouco menos. Por quê? Simples. O setor privado oferece um networking muito mais valioso, mais oportunidades de crescimento e, no longo prazo, um potencial de sucesso bem maior. O trabalho no SUS, infelizmente, muitas vezes envolve condições piores, risco de calote e até mesmo ameaças à segurança. Agora, vamos entrar numa área em que a carreira e a vida pessoal se encontram e se chocam. As decisões tomadas aqui são tão importantes quanto as que são puramente profissionais, viu? Olha que sugestão interessante. Começar a construir uma presença profissional online desde cedo. A ideia aqui não é virar uma figura pública, uma celebridade, nada disso. É usar as plataformas para desenvolver habilidades que são cruciais, como oratória, desenvoltura, e para construir uma rede de contatos valiosa. É sobre compartilhar a jornada e agregar valor para a comunidade.
Aqui o conselho entra no território bem mais pessoal. A dica é, se for possível, adiar grandes compromissos como casamento e filhos para depois da residência. Por quê? Porque o período da residência é de muita ausência, muito estresse e principalmente de grana curta. E como a citação diz, dinheiro é um fator que pode complicar e muito uma relação, ainda mais numa fase de tanta pressão. Bom, chegamos ao último ponto. E talvez seja o mais pesado de todos, a escolha que vai definir todo o resto da vida profissional. Essa frase é forte, né? Mas ela reflete bem o peso dessa decisão. Diferente de outras carreiras, mudar de especialidade na medicina é um processo extremamente longo, caro e difícil. A escolha que se faz no começo tem um caráter que é quase definitivo. E este slide aqui mostra o porquê. A jornada é longa. Leva-se de 1 a 3 anos só para entrar na residência. A residência em si dura mais uns 3 a 6 anos. E depois disso tudo, ainda são necessários pelo menos mais 5 anos para se estabelecer de fato no mercado. Uma decisão errada, que só é percebida 10, 15 anos depois, é quase impossível de reverter. Então, como minimizar a chance de erro? A resposta está na pesquisa. Pesquisa exaustiva. É fundamental estudar o mercado, conversar com quem já está na área, tanto os especialistas mais experientes quanto os residentes que estão vivendo aquela realidade agora, e, se for preciso, buscar ajuda profissional para analisar as opções. E o recado final é este. Para a grande maioria das pessoas, as chances de escolher um caminho são bem limitadas. Um tiro, com sorte talvez 2. Errar essa escolha pode significar ficar preso numa vida profissional insatisfatória pelos próximos 30, 40 anos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Diante de decisões tão impactantes e com tão pouca margem para erro, o planejamento não é só útil, ele é essencial. Se houvesse um único tiro para dar, como é que a mira deveria ser ajustada? A forma como esse primeiro tiro é dado pode, de fato, definir o jogo inteiro. Fica aí a reflexão.